O que faz um material ser magnético? O que é o dipolo magnético? Como o dipolo magnético caracteriza um determinado material magnético? Veremos as respostas a estas e a outras questões pertinentes a seguir. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: o que sabemos sobre o magnetismo até aqui, uma rápida revisão. Veremos microcorrentes de polos magnéticos e magnetismo, e faremos algumas considerações sobre os conceitos apresentados. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 23ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados no comportamento e aplicações dos materiais magnéticos. Vamos começar com o nosso primeiro item: o que sabemos sobre o magnetismo até aqui. Vejamos algumas propriedades básicas do magnetismo. Primeiro, não existe a carga magnética pontual, não existe um ímã com apenas polo norte ou apenas polo sul. A fonte do campo magnético são cargas elétricas em deslocamento. As linhas de campo magnéticas são sempre fechadas. A polarização magnética é a orientação dos dipolos magnéticos do material. Força magnética não realiza trabalho. Dependendo do material, os dipolos magnéticos orientam-se a favor ou mesmo contra a direção do campo magnético de excitação externo aplicado. É muito fácil detectar-se um campo magnético, basta uma simples bússola. Vejamos linhas de campo magnético em um ímã. Observe as linhas saindo do polo norte, passando pelo material ao redor do ímã, retornando pelo polo sul, por dentro do material. Todas as linhas são fechadas. Se você tiver agora um fio percorrido por corrente, aplicando a regra da mão direita, coloque o seu polegar na direção da corrente e os seus dedos curvados vão indicar a direção do campo magnético. Basicamente, circulares nesse caso, linhas fechadas. A magnetização de um material, portanto, consiste na orientação em uma direção preferencial dos dipolos magnéticos de um material. É isso que se faz quando se magnetiza um material. O conceito também que nós falamos que surpreendeu é que forças magnéticas não realizam trabalho. Isso é surpreendente porque os aceleradores de partículas e a ressonância magnética e o alto-falante e o eletroímã, fui enganado toda a minha vida? Bom, vejamos. A equação de Lorentz nos fornece a força magnética sobre uma partícula elétrica de carga Q com velocidade v submetida a um campo magnético B. Aí está ela. Fmag é a força magnética expressa em nêutrons, Q é a carga elétrica em Coulomb, V é a velocidade em metros por segundo. Temos um produto vetorial e o vetor B, indução magnética. Então, dentro dos parênteses, temos um produto vetorial, resultado é o vetor. Sabemos também que trabalho é força vezes distância. Então, o trabalho realizado pela força magnética vai ser o produto da força magnética sobre a distância em que a carga percorreu. Mas também sabemos que essa distância é dada pela velocidade vezes tempo decorrido. E dentro do parênteses temos um produto vetorial multiplicado por Q. Então, a força de Lorentz é Q, que multiplica V, produto vetorial B, vezes V dt. Por que vai dar zero? Quando nós temos dois vetores, o produto vetorial, o resultado é sempre perpendicular aos dois vetores originais. Quando agora nós multiplicamos por V, nós caímos nessa situação. Produto interno, agora escalar, de dois vetores. É o módulo de cada vetor vezes o cosseno entre eles. Como eles estão a 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, nós temos que o trabalho realizado pela força magnética é zero, não há trabalho. E sobre uma espira, como é a força? Bom, a equação de Lorentz também nos mostra a força magnética sobre um fio percorrido por corrente elétrica I, comprimento diferencial dl, submetido a campo magnético B. Aí está a equação. Mas, novamente, a força em nêutrons, corrente em ampere, um elemento diferencial de comprimento em metros dl, um produto vetorial e uma indução magnética, T, vetor.
Forças magnéticas podem alterar a direção na qual a partícula elétrica se move, mas não podem nem acelerá-la ou retardá-la. Isso é uma decorrência direta da equação de Lorentz. Mas o guindaste, o alto-falante, o eletroímã, o acelerador de partículas de motor, lamento, mas você vai ter que procurar outra entidade a quem dar o crédito pelo trabalho realizado. Definitivamente não é a força magnética. Como podemos classificar os materiais magnéticos segundo seus comportamentos quando submetidos a campos magnéticos? Em 3 tipos de materiais: diamagnéticos, ferromagnéticos e paramagnéticos. Os materiais ferromagnéticos apresentam memória magnética. Sua condição atual depende da excitação anterior, do estado anterior. Os materiais paramagnéticos, os dipolos magnéticos alinham-se com o campo magnético externo de excitação. Já nos dipolos magnéticos dos diamagnéticos, alinham-se em oposição ao campo magnético externo de excitação. Quando comparamos com a polarização elétrica, nos dielétricos, as moléculas polares sempre se alinham com o campo elétrico, sempre. O torque exercido pelo campo elétrico é dado por P vezes E, o campo elétrico, produto vetorial. Já na polarização magnética, nós temos 3 casos. Alguns materiais realmente se alinham paralelamente com o campo B. Estamos falando dos elétrons, dentro do material. São os paramagnéticos. Outros materiais, os dipolos magnéticos, se alinham em oposição ao campo B. São os diamagnéticos. E outros materiais mantêm a magnetização mesmo após a retirada do campo externo B. São os ferromagnéticos, cuja nomenclatura é uma homenagem a um material magnético muito comum, o ferro. Para os materiais ferromagnéticos, sua condição de magnetização não é determinada apenas pela presença de um campo magnético presente, e sim pela sua história pregressa. Alguém aí lembrou da curva de Hiterese? Então temos materiais diamagnético, paramagnético, ferromagnético e, em alguns casos peculiares, particulares, ferrimagnético, antiferromagnético e superparamagnético. Vamos falar agora da permeabilidade magnética relativa a MR, nos materiais diamagnéticos ligeiramente menor do que 1. Estamos falando em 0,999998. Nos materiais paramagnéticos, MR é ligeiramente maior do que 1. Estamos falando em 1,001102. Já os materiais ferromagnéticos, o MR é bem maior do que 1, 10, 100, 1000, 10.000. Temos agora microcorrentes de polos magnéticos e magnetismo. Lembra da polarização elétrica, do torque devido ao campo elétrico? Da mesma forma, um dipolo magnético sofre a ação de um torque devido a um campo magnético. Vamos utilizar como modelo para o dipolo magnético um retângulo a fim de calcularmos o torque nesse dipolo. Vamos ver o que está acontecendo no caso de uma excitação externa. Serão retângulos muito pequenos, infinitesimais mesmo, é um modelo. Vamos, portanto, aos nossos dipolos magnéticos. Este é um modelo muito simples de um elétron ao redor de seu núcleo. Temos o núcleo, o elétron circundando ao redor do núcleo com spin e temos a corrente equivalente. É um modelo muito simples, mas é o que nós vamos utilizar. Eu sei que está errado, mas serve aos nossos propósitos. O elétron está girando em torno de um núcleo com uma certa velocidade v. Como o elétron é uma partícula negativa, tem-se que a corrente convencional I está na direção oposta ao movimento do elétron, veja na figura. E esta é uma excelente hora para aplicarmos a regra da mão direita. Curve os dedos da mão direita no sentido convencional da corrente elétrica. O polegar da mão direita indica a direção do campo magnético. Seja muito bem-vindo ao teu primeiro dipolo magnético. Veremos 2 modelos. Primeiro modelo dipolo magnético, modelo de Gilbert. É um modelo simples, prático e rapidamente mostra a direção do campo magnético do dipolo magnético. É constituído por 2 monopolos magnéticos, um monopolo norte e um monopolo sul. Além disso, é muito semelhante ao modelo eletrostático, basta substituir B por M. Mas é incorreto, nós sabemos que não existe monopolo magnético. Mas é bom para ter uma ideia do problema, mas não fornece valores corretos. Já o modelo de Ampère é o fisicamente correto, o anel ou laço de corrente. Serve o sentido da corrente, regra da mão direita, o M. Não existe um monopolo magnético.
O monopolismo não é devido a monopólios magnéticos, e sim a carga elétrica em movimento. Vantagem desse modelo? Fornece os valores corretos. Considere uma região dentro do material magnético em que existam dipolos magnéticos, pequenos laços de corrente retangulares, infinitesimais, conforme mostrado na figura. Lembra da nossa corrente em torno do átomo? No núcleo do átomo? São esses quadradinhos que você está vendo aí, com o sentido da corrente. Não, as pequenas setas azuis, elas não são correntes como aquelas que você conhece que acende uma lâmpada. Elas modelam o movimento dos elétrons ao redor do núcleo em volta de si mesmo, o spin do elétron. É um modelo prático e útil para o nosso interesse. Se quiser se aprofundar mais, recomendo um bom livro de física quântica ou o livro do Griffith, Introdução à Eletrodinâmica. Observe que as linhas de corrente internas verticais na figura se cancelam mutuamente, já que apresentam sentidos opostos dos dipolos magnéticos adjacentes. Veja, isso está representando os elétrons em torno do núcleo no material magnético. Observe que as linhas de corrente internas horizontais se cancelam mutuamente, já que apresentam sentidos opostos nos dipolos magnéticos adjacentes. Com isso, o resultado líquido é como se existisse uma corrente limitada ao redor do material magnético. Sim, na superfície. Veja o IB, é uma corrente chamada limitada na superfície. É como se estivesse havendo uma corrente devido ao não anulamento do movimento do elétron nessa região do material. Por que nós estamos usando retângulos em nosso modelo? Porque é mais fácil de fazer os cálculos, só isso. Você pode tentar qualquer uma forma fechada, é claro. Um bom exercício para um domingo chuvoso. Vamos colocar nosso laço retangular de corrente na origem e dar uma inclinação θ em relação ao eixo Z. Veja na figura ao lado. Seja B o nosso campo magnético externo, apontando na direção positiva do eixo Z. Sim, eu sei que não são magnéticas, mas B igual a μH, portanto, tudo bem. Lembra dos nossos vídeos anteriores sobre força magnética e torque? Vamos aplicar agora. Aplicando a regra da mão direita ou o cubo de Gibson, percebemos que as forças sobre os lados inclinados, o A, se anulam e apenas servem para deformar o laço, o anel, não tem efeito de rotacioná-lo. Lembre-se que B é o campo externo aplicado e I a direção convencional da corrente dado pelo movimento dos elétrons. Os lados da espira têm dimensão A e B. O torque está na direção positiva do eixo X. Na figura temos o cubo de Gibson indicando a direção dos vetores campo magnético ou indução magnética, o elemento diferencial de comprimento da espira, sentido convencional da corrente, e a força magnética resultante. F, força, B, indução magnética, e dl, elemento diferencial de corrente. É o sentido convencional da corrente. dl é o comprimento. Vemos agora pela regra da mão direita, indicando a direção dos vetores campo magnético, a indução magnética B, o elemento diferencial de comprimento da espira, o sentido convencional da corrente, I, dl, e a força magnética resultante, F. Estamos vendo agora nossa espira de corrente retangular infinitesimal de lado. Observe a força nas setas vermelhas. As forças sobre os lados horizontais de dimensão B são iguais e de sentidos opostos, de modo que a força líquida sobre a espira é zero, mas ocorre a geração de um torque sobre a espira em torno do eixo X. A distância entre a força de rotação e o ponto de aplicação é A sobre 2. Qual o valor do torque exercido pelo campo magnético? Como o momento de dipolo elétrico pode ser comparado com o momento de dipolo magnético? Quais as limitações e vantagens? Como isso nos ajuda a compreender o comportamento dos materiais magnéticos? Faremos agora algumas considerações. Observamos uma considerável semelhança entre os fenômenos de polarização elétrica, ou o alinhamento polar das moléculas do dielétrico devido ao campo elétrico, e a magnetização, devido à ação do campo magnético nos elétrons do material. Ainda não vimos com detalhes esse efeito, mas já podemos concluir que existe esse paralelo. E não sem uma certa surpresa, descobrimos que existem correntes limitadas, superficiais, do material magnético. Vimos que tais correntes são devidas à rotação do elétron e de seu spin,
não sendo uma corrente convencional aquela que acende uma lâmpada. O que mais ainda pode estar por vir? O que nós veremos no próximo vídeo? Estamos nos aproximando do entendimento do parâmetro momento do dipolo magnético do laço, M, e do parâmetro magnetização, M maiúsculo. Vamos explorar essa estranha corrente limitada na superfície do material magnético. Uma corrente que não é corrente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.